Hoje a gente vai falar de um tipo de pobreza que é bem diferente daquela que a gente costuma imaginar. É uma pobreza moderna, que se esconde muitas vezes por trás de uma fachada de sucesso, de status. Vamos desvendar juntos esse verdadeiro teatro financeiro. Olha, essa frase resume tudo de um jeito perfeito, porque essa pobreza não anda de ônibus, não. Ela desfila num carro do ano, financiado em 60, 70, 80 vezes. À primeira vista, não parece pobreza, mas, na verdade, ela corrói silenciosamente o futuro de quem vive essa ilusão. Então, vamos entrar um pouco nessa ideia da prisão de luxo, para entender como ela realmente funciona. A gente vive numa era da aparência, né? Onde ter status virou uma moeda de troca, principalmente em redes sociais. É o celular de última geração, a roupa de marca, o jantar naquele lugar da moda, mas a pergunta é, a que custo? E aqui está a questão fundamental. A grande armadilha é que a compra é feita para parecer que se tem poder de compra, que se tem posses. Mas, na prática, o que está acontecendo ali é a venda do próprio futuro para sustentar uma imagem no presente. Luxo de verdade deveria ser sobre liberdade e nunca sobre dependência. E o que isso quer dizer, na real? Não se trata de prosperidade de fato, mas sim de uma dependência contínua do próximo salário, do limite do cartão de crédito, da aprovação dos outros. É um ciclo vicioso que, no fim, aprisiona. Agora, a parte mais interessante é tentar entender o porquê. Por que as pessoas sentem essa necessidade tão grande de mostrar algo que, muitas vezes, elas não têm de verdade? A ostentação, veja bem, não nasce do dinheiro. Ela nasce de um lugar muito mais profundo. E esse ciclo aqui ilustra o processo com muita clareza. Tudo começa com aquele desejo de ser aceito, de pertencer a um grupo. Isso leva a compras muito, mas muito acima da capacidade financeira, o que gera dívidas. O trabalho, então, vira um meio de pagar parcela e não de construir um futuro, e sem sobrar nada para investir, o resultado é um só: estagnação. No fundo, as razões são quase sempre emocionais. É a busca por validação, é a comparação constante com o padrão de vida que, vamos ser sinceros, muitas vezes nem é real lá nas redes sociais. E tem também aquela onda de prazer imediato que a compra dá, sabe? O problema é que o prazer vai embora, mas a parcela fica alimentando o ciclo todo de novo. Certo. Então, como é que a gente diferencia o que é riqueza de verdade do que é só um falso luxo? A diferença entre quem constrói uma estrutura financeira sólida e quem só monta uma fachada, ela é gritante quando a gente olha os detalhes. E esse comparativo aqui deixa tudo muito claro. De um lado, a riqueza real, ela é sinônimo de segurança, de tempo, de poder de escolha. Do outro lado, o falso luxo é marcado pela aparência, pela ansiedade e por essa necessidade que não acaba nunca de provar algum valor para os outros. Pensa nisso como um castelo de cartas. Esses são os sinais de alerta de que a estrutura é muito frágil. Se o padrão de vida de alguém desmorona completamente sem o próximo salário ou sem uma nova linha de crédito, talvez isso não seja luxo, talvez seja uma ilusão financeira bem perigosa. E essa pressão toda, claro, acaba transbordando para os relacionamentos. Muitas relações sofrem com esse excesso de aparência. O conflito nasce quando um lado quer manter o status a todo custo e o outro só quer um pouco de paz financeira. Isso cria dívidas que não aparecem no extrato do banco. Ok, agora que a gente entendeu o problema, qual é a saída? Como se constrói um caminho diferente? A solução é um pouco contraintuitiva para a nossa cultura, mas é a única que funciona de verdade. E o segredo é, a riqueza real faz pouco barulho. O ponto central é exatamente este. A ordem das coisas muda tudo. Antes de sonhar com o carro novo, é preciso construir uma reserva de segurança. Antes de querer ostentar, é preciso investir. Primeiro vem a base, a estabilidade, e só depois vem o conforto. E aqui a gente chega no segredo que, olha, muita gente não quer ouvir. Quem é de fato próspero não vive no limite das suas possibilidades, vive com uma margem, com uma folga. E é justamente essa margem que traz segurança, que abre portas para oportunidades e, acima de tudo, que concede liberdade de verdade. Isso mostra que a riqueza é como um iceberg. O que todo mundo vê é só a pontinha. A base de verdade, o que sustenta tudo, é invisível. É disciplina para gastar menos do que se ganha, é educação financeira para saber o que fazer com a diferença e o controle emocional para não cair nas armadilhas do próprio ego. No fim das contas, tudo se resume a uma escolha fundamental sobre o que realmente se valoriza. É uma decisão entre a validação que vem de fora e a paz de espírito que vem de dentro. É isso, a pobreza precisa de palco, ela precisa de holofote, de anunciar cada passo. Ela precisa ser vista.
A riqueza real, por outro lado, ela é construída no silêncio, tijolo por tijolo, sem nenhum alarde. É uma diferença de mentalidade. Uma foca em impressionar os outros agora, no presente. A outra foca em garantir a própria liberdade lá no futuro. E a verdade é que quem está ocupado construindo raramente tem tempo ou interesse em ficar mostrando. E essa é a reflexão final. O que se busca de verdade? A aprovação momentânea das pessoas ao redor ou a liberdade duradoura para si? Porque na grande maioria das vezes, uma coisa acaba excluindo a outra. Essa escolha define o destino.